Olá, pessoal. Vamos então para a nossa segunda aula. Vamos trabalhar o menu Arquivo, o menu Editar e o menu Exibir. Essa aula agora vai ser do menu Arquivo. Então, como entrar lá no Writer, iniciar. Como falei anteriormente, se é um programa que a gente usa bastante, ele já vai estar disponível aqui. Caso contrário, a gente vai em todos os programas, acessa a pasta BR Office e entra no Writer. Posso teclar Alt A e ele vai abrir as opções para mim, ou clico no menu Arquivo. Quando eu chego no menu Arquivo, eu tenho todas essas opções para trabalhar. Então, vamos ver o novo. O novo, eu posso abrir tanto um novo documento em branco, ou uma planilha, para trabalhar o calque, ou uma apresentação, ou um desenho. Então, eu posso ter todas essas opções aqui, não somente um arquivo em branco. Então, eu posso teclar aqui, ou usar a tecla de atalho Ctrl N. Então, eu vou clicar aqui, olha, abriu uma nova tela do Writer, ou eu deixo o meu dedo pressionando lá o Ctrl CTRL do teclado e teclo N de novo, e ele vai abrir outra janela do Writer para mim. Então, eu tenho duas opções, né? Ou arquivo novo, documento de texto, ou teclo Ctrl N. Então, este novo não é apenas para o documento, mas eu posso abrir qualquer outra opção do BR Office. Eu posso abrir um documento já existente, teclo Ctrl O ou clico aqui, e daí ele vai abrir para mim a janela do abrir, né? E eu vou procurar aqui aonde está o arquivo que eu desejo abrir. Por exemplo, o plano de trabalho dessa disciplina. Então, um duplo clique, ele vai abrir, né? E eu posso usar a barra de rolagem, editar, acessar, conforme for, né? Fecho aqui nesse X vermelho e vou abrir novamente aqui o Writer. Se por acaso eu queira abrir um documento recente, né? Um documento que eu já tenha usado. Então, o que acontece aqui? Ele tem uma lista para mim dos 10 documentos usados, né? Então, se eu trabalhei recentemente com esse documento, então eu posso vir aqui, eu posso vir aqui em documentos recentes e abrir, né, o documento que eu estava trabalhando. Né? E novamente ele vai abrir. Posso vir, né, que nem eu mostrei anteriormente, pelo X e fechar, ou posso vir aqui em arquivo, fechar, né, e ele vai fechar novamente. Eu tenho duas opções, né, eu tenho para salvar, por exemplo, um documento, né, então vou colocar aqui, segunda aula de Writer. Vamos supor que eu queira salvar este arquivo, né? Como eu até agora não tenho nenhum nome, eu não nomeei esse arquivo, a princípio ele coloca para a gente aqui como sem título 1, só que nada está salvo ainda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir em arquivo, salvar, ou dar um Ctrl S, né? E ele vai abrir a janelinha para mim do salvar. Então, vou vir aqui na área de trabalho e vou colocar aqui segunda aula, tá? E eu dou um salvar, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar aqui para mim segunda aula, né? Que é o nome do meu arquivo e o programa. Bom, agora, vamos supor que eu queira trocar
esse arquivo de lugar. Então, o que eu vou fazer? Não necessariamente eu venho em salvar, até porque ele já está desabilitado ali para mim. Mas eu venho em salvar como? Para quê? Para eu, por exemplo, colocar em outro lugar. Ó, eu não vou salvar na área de trabalho, mas eu vou salvar aqui em documentos. Daí eu tanto posso salvar como segunda aula, ou seja, com o mesmo nome, como posso trocar o nome. Então, eu vou colocar segunda aula. Bom, vou deixar segunda aula, tá? Só que ele vai salvar em outro lugar. Então, o que acontece? Nesse momento, eu tenho dois arquivos. Eu vou acessar aqui na minha pasta. Então, eu tenho dois arquivos. Um que está na área de trabalho, que está aqui, segunda aula, ou aqui, segunda aula. Bom, então eu pergunto para vocês, qual que é a diferença de salvar e salvar como? Bom, salvar como, eu vou teclar em salvar como quando eu quiser renomear o arquivo, né? Por exemplo, eu já tenho segunda aula, só que eu quero renomear o arquivo para segunda aula dia 15. Então, eu posso usar o salvar como. Ou quando eu quero trocar de local. Por exemplo, eu não quero mais salvar na área de trabalho, né, no desktop. Eu quero salvar em outra pasta, documentos, por exemplo. Então, eu vou usar o salvar como. Fora isso, eu sempre uso o salvar. Bom, então a gente tem outra opção também aqui no menu arquivo, que é o exportar como PDF. Clico aqui, dou um exportar e ele vai pegar e transformar este meu arquivo, ó, vou colocar aqui na área de trabalho para ficar melhor. Eu vou transformar esse arquivo que estava em SDW, que é a extensão dele, ou DOC, que é a extensão dele, em PDF. Um arquivo que pode ser, na maioria das vezes, usado na internet, porque ele não pode ser modificado, ele não permite edição. Então, tá aqui o meu arquivo, ó. Isso é feito bastante, né? Transformar o arquivo que estava em DOC ou SDW em PDF. Ele fica nesse formato aqui, ó. Né? Ó, ele vai mostrar para mim que eu tenho uma página de 6. Ó, vou usar a barra de rolagem aqui. Só que assim, ó, o PDF é um arquivo somente de visualização. Eu não consigo editar nada nesse arquivo, tá? Ele é bastante usado para documentos que ficam disponíveis na internet justamente para a gente não poder editar esse documento, tá? Então, o Writer também tem essa opção. Bom, que mais a gente tem aqui? A gente pode visualizar a nossa página, né? Ele vai abrir a janelinha da visualização. Daí eu estou na visualização, daí eu tenho essas opções aqui para trabalhar com a visualização. Eu posso aumentar a visualização, né? Deixa eu usar a barra de rolagem aqui embaixo. Eu aumento essa visualização. Eu posso diminuir essa visualização, né? Aumentar um pouquinho mais. Pode ser por aqui ou pode ser por aqui, né? Eu posso deixar aqui a visualização em uma página só. Eu posso deixar em 2 páginas, né? Eu posso deixar em 3 páginas, né? Então, isso aqui é mais para visualizar a impressão mesmo. Depois eu só clico em fechar visualização e ele vai voltar ao normal o meu texto. E eu tenho também a opção de imprimir, né? Clico aqui. Ou posso dar um Ctrl P. E daí eu vou localizar a impressora que eu quero imprimir. Daí, se eu quero imprimir todas as páginas, na maioria das vezes ele vem selecionada. Ou se eu quero imprimir, bom, qual página que eu quero imprimir? Só a 2?
Eu posso colocar, por exemplo, da 2 até a 4, daí depois ponto e vírgula a 7. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a 2, a 13, a 4 e a 7. Ou eu posso só imprimir a 1, a 7 e a 10, sempre separando por ponto e vírgula. Né? Ou eu posso imprimir da 1 até a 6. Então, aqui eu coloco as páginas que eu quero imprimir. Caso contrário, vai estar selecionado todas as páginas. E se eu observar aqui embaixo, meu documento tem um total de 6 páginas. Então, ele vai imprimir as 6 páginas. E aqui o número de cópias que eu quero imprimir. Então, o que ele vai fazer? Ó? Se eu estou com essa opção aqui, ó, habilitada intercalar, ele vai imprimir a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. As 6 páginas. Daí, quantas vezes eu quiser. Agora, se eu tirar aqui dessa opção, ele vai imprimir. Se eu mandei 3 cópias, ele vai imprimir 3 cópias da 1, depois 3 cópias da 2, depois 3 cópias da 3. Diferente de intercalar, que ele vai imprimir 1, 2, 3 uma vez, daí depois 1, 2, 3 a segunda vez e depois 1, 2, 3 a terceira vez, se por acaso eu tiver 3 cópias aqui selecionado. Então, daí depois é só dar um OK e ele vai imprimir, né? Normal. É importante que sempre a gente visualize um documento antes de imprimir. Sempre visualizar esse documento. Depois disso, a gente dá, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Essas flechinhas que tem no menu é justamente para ele rolar mais, ó, significa que tem mais opções, ó. Tanto essas flechinhas na vertical, como essas flechinhas na horizontal aqui, ó. Tá? Bom, antes da gente sair aqui, o que a gente viu então do menu arquivo? O menu arquivo, então ele tem as operações básicas e aqui do ladinho ele sempre mostra as teclas de atalho, né? O Ctrl O vai abrir, o Ctrl S vai salvar, o Ctrl Shift F vai salvar como, o Ctrl P imprimir. Então, não necessariamente eu preciso vir no arquivo, né? Eu posso dar, por exemplo, um Ctrl P e ele vai abrir a janelinha para mim. Não necessariamente... Esperar um pouquinho, isto. Não necessariamente eu preciso ir sempre no menu e clicar na opção desejada. Eu tenho estas opções do menu arquivo, elas estão na barra de ferramenta padrão, né? Então, não necessariamente, né, eu preciso vir sempre no menu arquivo, mas eu tenho um atalho, ó, abrir, né? Eu posso abrir um novo documento por aqui, né? Eu posso abrir um documento por aqui, aí ele sempre vai mostrando para mim, ó, novo, abrir, aqui está desabilitado salvar, mas é por aqui. Eu posso enviar esse documento por e-mail, eu posso exportar ele em PDF, eu posso imprimir, eu posso visualizar, né? Eu tenho essas opções aqui. Bom, então, tudo que a gente viu até agora é do menu arquivo. Então, encerramos por hora essa parte do menu arquivo. Até o menu editar. Tchau, pessoal!